Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Já já vamos começar aí a bater um papo sobre a questão das emoções. Então, fiquem aí ligadinhos. Vou pedir para quem está chegando e me dando um oi, para eu saber que está tudo ok, que vocês estão me ouvindo. E aí, já já a gente vai começar esse bate-papo. Lembrando que hoje a live é sobre a emoção medo. Então, a série de lives é falando sobre emoções e hoje nós vamos conversar por que meu filho sente medo. Então, quem está chegando aí, me dá um oi para eu saber que vocês estão me ouvindo bem e aí já já a gente começa. Quem tiver dúvida também, eu vou pedir para vocês irem colocando aqui. No final eu vou abrir um espaço para responder essas dúvidas. Então vão colocando as dúvidas aqui e aí logo a gente começa a conversar um pouquinho, tá? Então, só lembrando, a live de hoje é da série de lives falando sobre emoções e a live de hoje é porque meu filho sente medo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o medo, tá bom? Só me dá um oi aí, fala se tá tudo ok, tá todo mundo me ouvindo, e aí a gente vai começar. Todo mundo me ouve, gente? Tá tudo ok? O som tá aí ok? Eu tive um probleminha aqui, caiu minha conexão, mas já voltei. Então me falem se tá tudo certo. Vamos lá então, vou começando e aí quem for entrando também vai participando. Eu gostaria imensamente de agradecer quem está aqui ao vivo comigo, mas pode ser que tenha gente que vai ouvir depois, né? A gente conversando aqui um pouquinho esse bate-papo. Então, eu montei aqui uma live, né? Uma série de lives com o tema falando sobre emoções e hoje a emoção que nós vamos falar é sobre o medo. Então, por que meu filho sente medo? Né? E aí eu gostaria de começar essa live com uma pergunta para vocês. Vocês acham que nessa situação que nós estamos vivendo, né, por conta da pandemia, por conta dessa bagunça toda que foi feita aí na rotina, os filhos de vocês foram afetados com essa situação? Vocês acham que eles mudaram de alguma forma? Que teve algum problema aí no comportamento, alguma coisa assim? Então, eu gostaria de refletir aí com vocês essa questão. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Holtz, mas na verdade eu tenho mais sobrenomes, mas esse é o principal sobrenome, tá? Eu sou psicóloga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, né? Atuo na clínica já há 12 anos e meio, quase 13 anos, e aí a minha demanda maior aqui no consultório é infantil, né? E aí crianças com problemas de comportamento, problemas de aprendizagem, então eu venho nessa caminhada aí com crianças e aí auxiliando pais, dando orientação para professores, para que a gente possa regular esses comportamentos e até, né, ajustar esses comportamentos para ajudar na questão escolar e na questão de convivência familiar, de convivência com os pares e aí as crianças com outras crianças, né, com os pais dentro de casa. E aí essa é a minha maior demanda no consultório. Agora, com essa questão da pandemia, nós tivemos uma mudança aí no nosso cenário, né? Porque, além de tudo, nós tivemos que passar para o atendimento online, porque as crianças não podiam mais frequentar o consultório, né? Aqui em Sorocaba, principalmente, nós tivemos, né? Tô falando daqui porque é o lugar onde eu atuo, mas nós tivemos um período aí que tudo ficou fechado, inclusive os nossos consultórios, né? E aí as crianças não iam mais para o consultório e a gente passou para os atendimentos online, da mesma forma que as escolas passaram para os atendimentos online, não é verdade? E aí a minha pergunta para vocês é: isso tudo interferiu de alguma forma no comportamento do seu filho? Porque assim, a gente acredita que para os adultos isso virou uma bagunça, né? A gente não estava conseguindo, no começo pelo menos, a gente não conseguiu administrar toda essa questão de mudanças, de trabalho home office, e aí depois nós começamos a acostumar com isso, mas nós fomos adequando a nossa vida conforme as nossas demandas e talvez tenhamos nos esquecido das crianças, né? Porque para a criança tudo é festa e talvez a gente tenha achado que
essas questões não afetaram os nossos filhos. Mas eu posso garantir para vocês que eu tive uma maior procura agora no consultório, né, depois de 5, quase 6 meses aí passados do início desse processo todo, né, da pandemia. E aí o que eu tenho tido é muitas crianças com problemas de comportamento e muito ansiosas, muito agitadas, até por conta de estarem em casa há muito tempo, né? E os pais enlouquecendo porque não sabem lidar com tudo isso, não é verdade? Então, assim, eu tenho certeza que aí dentro da casa de vocês, os filhos estão falando que têm medo do coronavírus, não é mesmo? E aí a minha pergunta é, por que eles aprenderam sobre isso? Né? De onde que eles tiraram essa ideia do coronavírus e por que, enfim, eles começaram a falar sobre isso com tanta frequência, né? E aí vem a nossa responsabilidade enquanto adultos, né? Às vezes a gente fala muita coisa e não pensa que as crianças estão sendo afetadas por conta disso, não é mesmo? Porque assim, a gente acha que o fato da gente conversar entre adultos não vai interferir na vida da criança, porque às vezes ela não está prestando atenção, uma das coisas que a gente pensa é isso, e às vezes a gente acha que elas não entendem o que a gente está falando, mas muito pelo contrário, as crianças estão super ligadas no que a gente está falando, então sim, antenadas, e além de tudo, elas entendem o que a gente está falando. Então, a nossa responsabilidade sobre isso é que a gente fala tanto e às vezes fala sem pensar que a criança está ouvindo, e aí coloca algumas pulguinhas na cabeça da criança lá, para que ela também fique com essa coisa de, ai meu Deus do céu, tem um negócio que vai matar todo mundo. Eu já escutei muito no consultório essa coisa de, ai, tem um bicho que vai matar todo mundo da minha família. Você escutou isso na sua casa? Porque as crianças começaram a falar sobre isso, né? Ai, tem um bicho lá fora que tá matando todo mundo, ou algo parecido, né? E aí, como é que a gente lida com tudo isso? Então, assim, não podemos passar despercebido, né? As crianças estão sofrendo, e eu posso garantir isso para vocês, né? Que da mesma forma que nós adultos tivemos que nos adaptar, e a gente tem uma consciência muito maior das coisas que estão acontecendo, as crianças também tiveram que se adaptar e elas foram privadas de um monte de coisas sem ao menos serem avisadas, né? Então, parou de ter aula presencial, foi de um dia para o outro que isso aconteceu. Ninguém teve um aviso de que, a partir da semana que vem ou a partir do mês que vem a gente não vai mais ter aula. Não, foi de uma hora para outra, né? Na sexta-feira todo mundo estava na escola, passou sábado, domingo avisaram que não ia mais ter aula e as crianças não foram mais para a escola. E aí o que a gente faz com isso, né? Então, no começo causou uma questão de agitação, né? Uma questão de, ai que saco, eu queria ver meus amigos, estou com saudade. Algumas crianças lidaram com isso como férias mesmo, porque até a gente achou que seria uma férias, porque a gente acreditava que seria por um período curto de tempo. E aí, depois disso, a gente começou a entender que o processo ia ser mais longo do que esperado. Então, de uma quarentena que talvez a gente imaginasse que duraria aí 40 dias, porque é o que a gente pensa de quarentena, nós estamos indo para 6 meses, né, de situação aí de restrição. E aí as crianças começaram a apresentar problemas de comportamento ou mudanças de comportamento dentro de casa, né? Os professores não estão vendo tanto isso, né? Eu acho que as escolas passam um pouco menos de tempo agora verificando ou até presenciando essa questão do comportamento da criança, até porque tem muita criança que não está entrando nas aulas online, né? Salvo algum engano, eu tenho vários pacientes que não se adaptaram com essa questão da aula online, nem com atendimento online, nem com a aula online. Então, eu tenho tido queixas de pais que não estão conseguindo fazer com que os filhos fiquem nas aulas online, né? E aí, o que a gente faz com tudo isso, né? Como é que a gente lida com tudo isso dentro de casa? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui nessa live hoje é que, de modo geral, todos os sentimentos, todas essas emoções que as crianças apresentam, elas são positivas. Não vão me matar, tá bom? Elas são positivas desde que não sejam exageradas, tá? Então, você vai me perguntar, Roberta, mas o medo é positivo? Sim, o medo é positivo. Pensa comigo. Se eu tenho medo de altura, eu não vou me jogar de um prédio. E isso faz com que eu me previna de me expor a uma situação de risco,
né? Ah, mas eu não vou enfrentar nenhum risco na minha vida? Não, eu vou enfrentar alguns riscos, desde que eles não tragam nenhum perigo, né? Ah, eu não vou me matar porque eu vou pisar numa barata. Gente, eu tô falando de barata porque eu morro de medo de barata. Sim, eu sou uma psicóloga e tenho medo de barata, tá? E aí, assim, eu posso garantir pra vocês que por mais que todo mundo me fale que a barata não faz nada, que eu posso erguer o pé e pisar na barata, que ela não vai me atacar, eu tenho medo de barata, continuo tendo e tenho que saber lidar com isso, né? Só ainda não apareceu nenhuma barata dentro do consultório para eu ter que matar na frente de uma criança, porque pode ser que isso gere algum problema para mim. Mas fora isso, né, hoje eu não deixo de enfrentar essa situação. Por exemplo, eu passo por lugares que tem barata. Isso não me faz deixar de passar. Mas olha só, eu tenho medo de altura, então eu não vou subir num prédio e me jogar de lá porque eu sei que isso oferece algum risco para minha vida, né? Mas se esse medo de altura me faz, por exemplo, perder uma super oportunidade de emprego, porque a empresa onde eu vou trabalhar, onde eu recebi essa proposta, fica no 5º andar de um prédio e eu tenho pavor de altura e eu não vou conseguir suportar, não vou lidar com isso de nenhuma forma. Isso vai me causar uma alteração de comportamento, eu vou ter taquicardia, eu vou ter um monte de sintomas aí que na verdade eles são sintomas mesmo físicos, né, e até sintomas emocionais, mas eu não vou conseguir lidar com isso. Então, assim, vejam, o mesmo medo que me faz não me jogar de um prédio alto porque isso vai me causar um dano, né, também pode me fazer não aceitar uma proposta de emprego super mega blaster porque eu tenho medo de altura. Então, esse medo que me faz recusar uma proposta de emprego, ele é um medo ruim, né? Então, se a gente for pensar hoje, a gente precisa dividir a questão do medo, né? Porque assim, o medo ele que vai nos fazer tomar algumas decisões na nossa vida, né? Se a gente enfrenta ou se a gente foge de alguma coisa, né? De alguma situação que pode nos causar perigo, né, nos apresentar, nos exporem para algum perigo. Mas tem os medos saudáveis. Então, eu quero tranquilizar vocês que existem medos que são medos saudáveis, medos reais, né? E tem alguns medos que fazem com que isso atrapalhe toda a nossa rotina. E isso não é só com o adulto que acontece. As crianças também passam por isso e isso gera um sofrimento muito grande de frustração, porque a criança não consegue, de repente, alguma coisa porque ela tá com medo daquilo. Então, a criança tem medo de altura e não vai num escorregador, mesmo todos os amigos falando que é super legal aquele escorregador, né? Ela até sente vontade de ir, mas o medo dela é muito maior do que essa coragem de enfrentar aí uma altura de um escorregador, né? E eu preciso dizer que os medos, eles aparecem na nossa vida porque os adultos de alguma forma falaram isso pra gente em algum momento. Então, por exemplo, a criança tem medo de um escorregador, mas a maioria das vezes é porque o pai ou a mãe estavam inseguros ou algum adulto responsável, né? Até um professor de escola às vezes pode acabar causando esse medo de falar para a criança: não sobe que você vai cair, não sobe que você pode se machucar, não sobe que você vai parar no hospital se isso acontecer. Então a criança vai gerando um monte de fantasias, né? E aí isso vai sendo levado até para a vida adulta se não for bem trabalhado, né? Então, assim, é lógico, a gente não vai colocar a criança em risco, né? Mas ela precisa também ir enfrentando algumas situações para ela ver que aquilo não oferece risco para ela, né? E aí é nossa responsabilidade enquanto adultos de colocar essas situações para a criança. Ah, mas Roberta, eu tenho medo de barata, né? Eu dei esse exemplo que eu, Roberta, tenho medo de barata. E aí, quando eu vou falar para a criança, né, para o meu filho, eu não posso falar para ele: ai, foge daí que a barata não sei o quê. Eu até tenho medo de barata, mas eu preciso que ele encare a barata como, de repente, um ser ali que não vai oferecer nenhum risco para ele. E quem sabe até ele que mate a barata em vez de eu matar, né? Ele que vai salvar minha vida em vez de eu ter que enfrentar essa situação, né? Então, a gente precisa realmente colocar para a criança essas situações. Então, assim, eu sei que vocês estão super ansiosos para saber como eu faço com isso, Roberta. Tá bom, meu filho sente medo. Então, assim,
primeiro eu quero que vocês pensem que existem os medos saudáveis e eu vou falar para vocês, tenho até uma colinha aqui porque eu não decoro tudo isso, mas eu vou falar quais são os medos mais comuns dividido aí por idades, né, para vocês pensarem isso em relação aos filhos de vocês. E aí a gente vai conversar um pouquinho de como lidar com essas situações. Porque afinal, né, e aí, meu filho tá sentindo medo, e o que que eu faço? Né? Então, primeiro, nós dividimos em medos saudáveis e medos que são prejudiciais, e eu tenho que pedir para vocês ficarem atentos, porque assim, o medo prejudicial, ele pode inclusive levar a nossa criança, ou até o adulto, né, mas nós estamos falando dos nossos filhos, levar a criança a crises de ansiedade e até fobias, né? Então a gente precisa ficar atento para que isso realmente não seja uma situação que a criança vai ter muitos problemas de convívio, né, e de enfrentamento mesmo nas situações do dia a dia por causa desses medos. Então, os medos que a gente tem que ficar realmente atentos são aqueles que prejudicam, que fazem com que a criança perca de fazer alguma coisa muito interessante na rotina dela, atrapalhe essa rotina por causa do medo. Então, por exemplo, um menino gosta muito de jogar futebol, mas ele tem um medo tão grande de alguma coisa que possa aparecer, tipo, tem um medo de gente estranha, que ele não vá de jeito nenhum para o futebol, porque pode ser que ele encontre com pessoas estranhas lá no futebol, né? Do mesmo jeito, assim, uma criança foi mordida por um cachorro, ela passa a ter medo de cachorro, ok, isso é um medo real? Então, assim, ela não vai se aproximar do cachorro com muita facilidade, mas também eu preciso entender que se ela está apresentando medo de ir para a escola, porque no caminho da escola tem um cachorro, ou tem vários cachorros, nas casas que a gente vai a pé para a escola e nesse caminho tem cachorros, isso está prejudicando a rotina, o dia a dia da criança, e esse não é um medo saudável, né? Então eu gostaria de convidar vocês a pensarem primeiro nisso, né? Que tem medos sim que são saudáveis e a gente precisa estar atento a essas situações, mas tem alguns medos que vão privar as nossas crianças de muitas coisas. Então, falando na minha colinha, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho desses medos que são saudáveis, né? Por faixa etária, tá? Então, assim, até mais ou menos 6 meses de vida da criança, o maior medo das crianças é de barulho, né? E eu queria também chamar a atenção para vocês aí, de vocês, porque eu sei que às vezes a gente tem alguns alunos, né? Ou tem alguns pais aí que têm filhos especiais, principalmente na questão do autismo, a gente acha que a criança tem medo de barulho. Mas tem algumas crianças que são, né, do espectro autista, que elas têm uma sensibilidade muito grande auditiva. Então, não é que ela tem medo de barulho, é que ela tem essa sensibilidade auditiva e isso faz com que o barulho excessivo incomode. Então, medo de barulho, né, barulho muito alto, isso é até os 6 meses de idade. Isso é comum, normal que as crianças apresentem esse medo, tá bom? A partir dos 7 meses até os 11 meses, e eu tô aqui olhando a minha cola para eu não falar errado para vocês, a criança tem medo de pessoas estranhas. Então eu tenho certeza que, né, os filhos de vocês aí, às vezes a pessoa, né, uma pessoa diferente, que não é do convívio, veio pedir para pegar no colo ou alguma coisa assim, e a criança chorou, né? A criança apresentou aí uma recusa de ir no colo desse adulto, né? E aí fala, é porque a criança é antissocial. Não, não é porque a criança é antissocial, é que esse medo é muito real para ela, tá? Então, medo de pessoas estranhas e medo de altura. Até os 11 meses, né? Do 7 a mais ou menos 11 meses, um ano aí, esse medo também é um medo comum nessa faixa etária, tá? A partir de um ano, até os 2 anos mais ou menos, a criança já começa a ter algumas fantasias de medo que os pais desapareçam. E aí, assim, vocês vão pensar, mas Roberta, como assim que os pais desapareçam? É porque, assim, até o 1 ano de vida, a criança acredita que ela e a mãe, né, ou ela e a pessoa mais próxima que cuida dela, são uma só. Então, elas fazem parte do mesmo universo ali, mesmo porque a criança acorda, a mãe tá ali. A criança dá uma choradinha, a mãe tá ali, né? Ou quem é o mais próximo, o cuidador mais próximo ali. A partir de um ano, a gente não tá tão disponível assim para a criança, porque ela também não requer tanto essa disponibilidade nossa, né? Ela
pode fazer algumas coisas que não requerem tanto a nossa presença ali. E aí a criança tem medo que o pai e a mãe sumam, né? Que eles desapareçam, que eles não apareçam mais, que de repente ela chore e o pai e a mãe não estejam ali. Daí onde foi parar essa parte de mim, né? Então isso causa um mal-estar muito grande, né? E a criança fica com essa sensação de que ela foi abandonada, que o pai e a mãe não existem mais para ela, tá? Então isso é super comum nessa faixa etária, até os 2 anos. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, porque também, né, a gente fala do medo que é passageiro, né? Então a criança tem medo que o pai suma, né? Aí eu mandei para a escola, por exemplo, o meu filho, né? E aí na hora da escola, na hora de fazer a adaptação, quando eu volto, a criança já sente essa segurança de que não, meu pai não sumiu, né? Minha mãe não sumiu, eles vão voltar, eles estão aqui, e esse medo vai passando, tá? A partir dos 2 anos, a criança tem medo de ir no médico, medo de trovões, medo de objetos muito grandes, medo de criaturas imaginárias, porque daí a cabeça dela começa a ferver aí de imaginação e ela tem medo das coisas que a própria cabeça dela imagina, tá? Então, é super comum, e aí é super comum mesmo aparecerem crianças que choram para ir no médico, que não conseguem entrar no hospital, e aí você fala, mas Roberta, nunca aconteceu nada. Não é que aconteceu, é que é um ser super diferente. Ela normalmente vai num hospital, vai no médico porque ela não tá legal, né? Porque a gente não leva os nossos filhos para o hospital quando eles estão bem de saúde, né? Ou a gente leva os nossos filhos para tomarem vacina e nessa idade eles já sabem dessa situação e aí aparece uma pessoa toda de branco, né? Porque o médico, ele tá todo de branco lá, com o jaleco ou com a roupa toda branca, e ele se torna uma pessoa ameaçadora para a criança. Então as crianças passam a ter medo de médico, né? Medo também de trovões, porque é um barulho que a criança não sabe de onde vem, né? Deu um raio lá, de repente a criança não viu, mas o trovão ela ouve e faz um barulho que vem de um lugar e ela não sabe da onde, mas esse barulho acontece, então isso acaba assustando, né? Fora a questão do imaginário mesmo, né? Das coisas que ela imagina, certo? Então, estamos falando, por enquanto, dos medos que são comuns e pelas faixas etárias, tá bom? Dos 3 aos 4 anos, mais ou menos, a criança já começa a ter medo de palhaços, de pessoas fantasiadas, de Papai Noel, e, né, do escuro, de alguns insetos que ela acha que podem causar alguma coisa para ela. E eu quero chamar muita atenção aqui porque a gente insiste, às vezes, em colocar os nossos filhos sentados no colo do Papai Noel, né, que ela tem que ir lá abraçar para ganhar o presente. E nessa faixa etária, a criança provavelmente vai causar uma decepção para a gente, porque ela não enfrenta isso numa boa, né? Aquela pessoa fantasiada, com barba, com roupa, né, toda vermelha e com roupa comprida. E olha, no Brasil, normalmente no Natal tá calor pra caramba, né? Então você imagina quanto é assustador uma pessoa grande, barriguda, com um saco. E eu tenho certeza que tem pessoas me ouvindo aqui que em algum momento da sua infância escutaram falar do homem do saco. Então eu espero que vocês não tenham falado isso para os filhos de vocês, mas eu já ouvi falar do homem do saco. E eu tenho uma experiência pessoal para contar para vocês. Quando eu era novinha, e eu não sei de verdade, eu não sei quem falou do homem do saco para mim, tá? Mas eu lembro do homem do saco. E aí tinha, na cidade onde eu morava, a gente costumava brincar muito, né? Chamar os amigos para brincar em casa, passar a tarde em casa e tudo mais. E aí teve uma vez que, porque tinha muito andarilho, eu não sei se chama assim na cidade de vocês, mas tinha muito homem que andava na rua, assim. E tinha um senhor que andava na rua que ele andava com um saco nas costas. E ele normalmente andava muito sujo, porque, né, ele ficava na rua, enfim, ele não tinha lugar para ir, ele morava na rua. E aí ele passava pelas casas e ele pedia, né, ele ia pedir coisas de comer ou algo do tipo. E aí teve uma situação, uma tarde eu tava brincando com as minhas amigas e a minha casa, né, eu morava em cidade bem do interior, a gente tinha muro baixo nas casas e portão, e não ficava trancado, era tudo aberto. E o meu quarto, ele ficava de frente para a rua, então tinha o portão, a pessoa andava um pouquinho e a janela do meu quarto estava ali. E aí eu tava brincando com as minhas amigas e esse homem entrou
pelo portão da minha casa ali. E ele foi até a janela do meu quarto. E tinha uma fresta assim aberta na janela do meu quarto e ele colocou a cabeça na janela. E ele foi pedir coisa pra gente. Só que imagina eu com, sei lá que idade que eu tinha, vendo um homem que eu sabia que era um homem que andava na rua e ele estava com um saco. E ele parado na janela do meu quarto. Você imagina o que aconteceu, né? A Roberta saiu que nem uma louca, desvairada, correndo, porque o homem do saco estava na minha casa e ele ia me pegar, certo? Então, assim, tem coisas que a gente fala, às vezes, sem intenção nenhuma, mas isso fica registrado na cabeça das crianças, né? De tipo, meu Deus do céu, ó, o homem do saco veio me pegar. E sei lá por que a gente imaginava que um homem do saco ia pegar a gente. Mas a gente imaginava que a pessoa ia colocar a gente dentro do saco, certo? Eu tenho certeza que vocês que estão aí me acompanhando passaram por isso em algum momento da vida de vocês. Se não foram vocês, ouviram alguém falar, né? Então, essas pessoas com fantasias, essas coisas, são pessoas que assustam mesmo a criança. Então, não se frustrem se os filhos de vocês chegarem perto do Papai Noel e começarem a chorar, porque isso é muito natural nessa idade, tá? Então, assim, nós estamos, lógico, falando aqui de medos que são medos comuns. Não quer dizer que todas as crianças sintam o mesmo medo, tá bom? Mas podem sentir e isso é natural. Depois, a partir dos 5 anos, a criança já começa a ter medo de coisas um pouco mais reais. Então, medo de ladrão, medo de cachorro, medo de perder o pai ou a mãe, ou medo de se machucar também, porque são coisas um pouco mais palpáveis, né? E aí, tem medo de ladrão. Por que ela tem medo de ladrão? Porque vira e mexe a gente comenta alguma coisa, ela vê alguma coisa na televisão, e é como eu falei no começo, né? Às vezes a gente acha que a criança não tá ouvindo o que a gente tá falando, ou não tá prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, no jornal que a gente tá assistindo, mas elas estão ali ligadinhas, e essas informações estão chegando para elas de alguma forma, né? E aí a gente tem que ficar atento em que jeito essas informações estão chegando e que tipo de fantasias elas estão criando diante dessas informações, tá? A partir dos 7 anos, então, dos 5 aos 6 anos, é essa coisa de medo de ladrão, medo de perder os pais. E assim, perder os pais não é se perder dos pais, né? Que os pais morram ou aconteça alguma coisa, que eles se machuquem e tudo mais, tá? E aí, a partir dos 7 anos, as crianças passam a ter medo de fantasmas, de tempestades, de dormir sozinho ou que algo de ruim aconteça com os pais também, elas têm esse medo. E aí, assim, você vai me falar, Roberta, mas nessa idade a criança vai ter medo de dormir sozinho, sendo que ela já dormia sozinha antes? Ela vai ter medo porque a cabeça dela pensa em um monte de coisas, o cérebro dela vai a mil, e aí, quando a gente dorme sozinho, né, a gente tá no escuro sozinho, porque afinal a gente, né, normalmente dorme no escuro, né, tem algumas situações que a gente deixa a luz acesa e tudo mais, mas na maioria das vezes a gente tá no escuro, né, então a gente tem que tomar também esse cuidado de se atentar para que tipo de medo a criança tem e por que ela tem aquele medo. Então, assim, falei de modo geral dos medos que são comuns aí, né? Esses são os medos que são possíveis e eles são realmente administráveis e eles vão passar em algum momento, tá? Agora, se a gente percebe que esses medos não estão passando ou que os medos estão muito exagerados a ponto de estar gerando aí na criança uma ansiedade, uma fobia, aí a gente precisa sim estar atento e procurar algum tipo de ajuda, tá? E aí, né, pra gente entender um pouco isso, vocês vão me perguntar, Roberta, mas o que eu faço, né? Como que eu faço? O que eu tenho que fazer quando o meu filho tiver com medo? Então, assim, a primeira coisa, né, para cada experiência diferente que seu filho for vivenciar, esteja presente. Então, assim, a criança vai começar a ir para a escola. É lógico, a gente não vai estar lá na escola, né, junto com a criança. A gente não pode entrar na escola e ficar na escola, ele vai ter que passar por essa fase. Só que também não dá pra gente simplesmente virar as costas e ir embora, como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque vai gerar um monte de fantasias. Então, assim, esteja presente, né? Dê essa segurança pro seu filho que, olha, você vai ficar aqui, tem essa tia, olha que legal. Primeiro que assim, você pode, né? Hoje em dia as escolas estão super abertas para que a criança faça uma visita à escola antes, junto com os pais, então isso já proporciona uma maior segurança, né?
de a criança chegar lá, conhecer o lugar, saber que ela vai entrar naquele horário e que daqui a pouco você vai voltar a buscá-la. E sim, as crianças têm medo mesmo de ir para a escola, né? Porque elas vão ficar por um período maior sozinhas, sem esse acompanhamento de pessoas que são conhecidas. Lembra que eu falei que tem uma bela fase da vida das crianças que ela tem medo de desconhecido. Então, até que ela esteja segura com esse professor novo, com os amiguinhos novos, isso pode sim ser uma situação que gere um estresse muito grande na criança. Então, esteja presente, né? Leve seu filho até a escola ou em qualquer lugar que ele for, né? Ou em qualquer situação nova, diferente que ele for passar, esteja você ali. Por que eu que tenho que estar, Roberta? Porque os filhos, eles sentem mais segurança nos pais. Eu vou puxar um pouco a sardinha para as mulheres, porque isso acontece mais com as mães do que com os pais. Mas os pais também, se os pais são bem presentes, aí os filhos também sentem segurança neles, né? E aí, esteja lá, né? Para qualquer situação diferente que seu filho for passar, esteja presente. Outra coisa, dê ouvidos ao medo dos seus filhos. Às vezes, a gente, na ânsia aí de querer que aquilo melhore, que aquilo passe logo, a gente fala para a criança assim: ah, isso não é nada, isso é bobagem, isso não existe, né? E aí isso gera um mal-estar muito maior na criança, porque além de tudo, a pessoa em quem ela mais confia não dá credibilidade àquilo que ela está falando. Então, não é que a gente vai aumentar esse medo, nem incentivar esse medo, não é isso, tá? Mas a gente precisa dar essa segurança para a criança que a gente também está valorizando essa situação que ela está falando, esse sentimento que ela está apresentando, essa emoção, para que ela realmente fique segura em falar com a gente, né? Porque senão ela vai ter medo e cada vez que a gente, né, falar para ela, ah, isso é bobagem, isso não existe, ela vai falar, ah, minha mãe não acredita em mim, eu não posso falar para minha mãe, ou ai, meu pai fica bravo comigo. Às vezes a gente até fica bravo mesmo com a criança, né? Porque, por exemplo, a criança tá com medo de dormir sozinha. Não é que você vai toda noite incentivar a criança a ir pro seu quarto. Eu sei que tem mães que incentivam, tá? E ok também, isso precisa ser trabalhado. Mas assim, não é que você vai incentivar isso na criança, mas você também não vai virar para a criança e falar: ai, mas isso é bobagem. Imagina, ó, não tem nada no seu quarto, por que você tá com medo? Ó, eu fiz um quarto tão lindo para você e você não tá querendo dormir no seu quarto sozinho, né? Então, além de tudo, a criança fica se sentindo culpada, porque ela tá com um sentimento, ela tem um medo daquilo, mas ela não pode sentir, né? Porque olha que ingrata que eu estou sendo. Minha mãe preparou um quarto para mim, meu pai fez esse quarto maravilhoso, colocou um adesivo na parede e tudo mais, e eu tenho medo de dormir nele. Então, assim, valorize o que a criança está falando, dê voz para essa emoção, proporcione para ela isso que ela esse tempo que você tem para ela para ouvir essas situações mesmo de medo. E aí, assim, os medos que são fantasiosos, né, que não existem realmente, olhe para a criança você e converse com ela, pense com ela o porquê que ela sente aquele medo, né? Em que situações ela acha que aquilo vai acontecer com ela. Então, assim, eu tenho medo de fantasma, né? É trazer para a realidade mesmo, conversar com a criança sobre isso, ah, tá, mas fantasmas existem? Onde que a gente vê fantasmas, né? E realmente lidar com isso, mostrando para a criança que aquilo é como se fosse um filme ou um desenho animado, né? E aí você pode até usar os filmes e desenhos, né? Você fala, por exemplo, a criança gosta muito, sei lá, de Toy Story, né? Você fala, ah, sabe aquele boneco no Toy Story que anda? Então, aquele lá existe? Daí a criança vai falar, não, bonecos não andam. Ah, então, o fantasma é a mesma coisa, ele também não existe, só existe lá no desenho, só existe lá no filme. E aí você vai dando voz para a criança pensar sobre aquela situação. Não simplesmente ficar alimentando uma fantasia, né? Então, é trazer para o pensamento aí, trazer para o racional, né? E deixar um pouquinho essa emoção aí de lado para que ela não prejudique. E você pode também falar para o seu filho, né, que olha, eu sei que você tem medo, mas olha quanta coisa legal acontece se a gente faz tal coisa. Então, por exemplo, eu sei que você tá com medo de passar por esse caminho que tem o cachorro. Lembra que eu falei do cachorro lá atrás, que a criança tinha sido mordida? Mas eu sei que você gosta tanto de jogar futebol.
e você é tão bom em jogar futebol, então eu acho que a gente deveria tentar fazer alguma coisa para que isso não te impeça de fazer coisas legais, porque eu sei que isso é legal para você. E aí incentivar a criança a ir enfrentando esse medo, né? Então, assim, se a gente for pensar de toda essa situação de medo, o que mais a gente precisa colocar, né, na nossa prática aí, no nosso dia a dia, é realmente dar voz para que a criança está falando, né, para aquela emoção que ela vem apresentando, e aí colocar, pensar junto com ela que solução que isso pode ter, né? Então, assim, tá, a criança sente medo, e aí a gente fala, ah, tudo bem, você sente medo, então vamos aceitar isso e pronto. Não, a gente vai olhar para a criança e falar, tá, eu sei que você sente medo, eu tô entendendo, olha, né, vamos pensar dessa forma e o que que a gente pode fazer juntos? E se disponibilizar para resolver aquele problema com a criança, né? Ai, você precisa de mim? O que que eu posso fazer para te ajudar nessa situação? E eu sei, eu tô falando com bastante pais aqui, mas também os professores podem fazer isso na escola, né? Eu tenho certeza que as escolas que estão voltando, né, ou vão voltar aí nos próximos meses ou até no ano que vem, as crianças vão voltar muito fragilizadas com relação a tudo isso que aconteceu. E o medo vai ser uma coisa que vai estar gritando nelas, principalmente se elas ouviram isso o tempo todo durante essa quarentena, né? Então, assim, a criança ouviu o tempo todo que o coronavírus vai matar, que o coronavírus não sei o quê, e ela vai ter que voltar para a escola, a primeira coisa que ela vai pensar é: eu não quero ir para a escola porque o coronavírus vai me matar. Ou eu não quero ir para a escola porque quando eu voltar minha mãe vai ter morrido, né? Porque afinal tem um vírus que mata todo mundo, né? Então os professores também podem falar sobre isso, né? E eu acho muito interessante que isso seja tratado também nas aulas online, né? Para que as crianças vão sendo preparadas para essa situação que elas vão vivenciar, né? Então, assim, a criança vai voltar para a escola? Sim, em algum momento a gente vai voltar para a escola. O coronavírus vai ter acabado? Obviamente que não, né? Porque é um vírus que está aí, que a gente está vendo que passa o tempo, mas o vírus, né, continua muito forte. Ainda não existe vacina para esse vírus, e aí a gente vai olhar para a situação e falar, então, o coronavírus existe, nossa, como ele é muito ruim. A criança está com medo, e aí a gente precisa trazer isso para o racional também. Então, na escola, a gente consegue trabalhar isso com os nossos alunos, né, de pensar sobre o vírus, pensar na responsabilidade que a gente tem, né, dos vírus, das coisas que estão acontecendo e como a gente pode se cuidar, o que a gente pode fazer pelo outro e das coisas que a gente já está fazendo que nos protegem, né, desse tempo todo que nós passamos e nós não fomos atingidos, né, ou se alguém teve, né, e eu tenho certeza que na escola também vai aparecer crianças que tiveram ou um familiar ou um conhecido que teve o coronavírus. E aí, como que a gente vai falar isso com a criança, né? Porque tem pessoas que perderam familiares e a gente sabe disso, né? Eu, graças a Deus, Roberta, não tive nenhum familiar que teve o coronavírus, mas eu tenho conhecidos que tiveram, né? Eu tenho sim conhecidos que perderam familiares aí. E assim, como que a gente lida com isso? Porque esse é um medo real. Não é só um medo da criança, é um medo nosso também. Eu tenho certeza que a gente está com esse medo, né? Nós tivemos que nos reinventar nesse tempo, né? Só que nós somos adultos e nós refletimos muito sobre as coisas, né? Nós o tempo todo estamos usando a nossa cabeça para pensar sobre as coisas. A criança não tem essa distinção, né? Ela joga tudo para a questão do emocional. Então ela fica apavorada e a gente não entende por quê, mas é porque ela está cheia de informações, recebendo um monte de informações que não são de responsabilidade dela e que muito menos elas sabem lidar com isso, né? Porque assim, a gente já não tá sabendo lidar, porque a gente não sabe muito bem o que fazer, como fazer, em que situação a gente pode ou não se arriscar, se a gente pode sair de casa, se a gente não pode, se a gente vai no supermercado, se a gente não vai, se a gente, né, enfim, a gente tá o tempo inteiro nessa coisa de, ai, será que eu saio, será que eu não saio, será que eu viajo, será que eu fico? Então imagina para criança, né? A gente teve que se reinventar, a gente teve que fazer uma série de coisas que proporcionaram para a gente aí reflexões, mudanças de comportamentos, mudanças de hábitos, e a gente teve que se adaptar a isso. Mas a criança nem sempre tem esse discernimento, e aí a gente tem que tomar esse cuidado para proporcionar que as crianças realmente tenham uma maior facilidade para enfrentar tudo isso.
né? E aí, lógico, a gente tem um monte de recursos para lidar com isso, né? Tem material para lidar com isso, né? A gente pode sim usar ferramentas e tem um monte de coisas disponíveis na internet, e também quem se interessar pode me chamar que eu mando, né, instrumentos aí que a gente pode trabalhar, falar sobre essas emoções, e aí a criança vai ganhando mais segurança para todas as situações na vida dela, né? E eu acho que o mais importante disso tudo é a gente olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos alunos e falar para eles que a gente também sente medo, né? E não tem nada de errado em admitir que a gente sente medo, porque eu sinto medo, né? Vocês não sentem medo? Eu tenho certeza que sim, né? E aí a gente precisa admitir isso para os nossos filhos, né? Que tudo bem sentir medo, mas que você, pai, você, mãe, né? Você, professor, vocês estão aí dispostos a enfrentar junto com eles tudo isso que eles tiverem medo, né? E eu tenho certeza que a gente vence junto, e essa é a segurança que vocês têm que passar para as crianças, né? Que vocês realmente vão ter esse cuidado de ajudá-los a passar por essas fases ruins junto com elas, né? Então, olhar para essas situações e realmente valorizar essas situações. A gente não pode olhar para a criança e desmerecer aquilo que ela está falando, e olhar para a situação e falar, ah, não, mas isso não... Ah, imagina sentir esse medo. Porque senão você concorda que, assim, é lógico, eu falei no começo, eu tenho medo de barata, né? Lógico que as pessoas olham para mim e falam, nossa, Roberto, você tem medo de barata? Só que isso não diminui o meu medo. Eu penso mais sobre essa situação, né? De que, nada a ver eu ter medo de barata. E aí, de repente, eu mato uma barata com veneno, tá bom? Eu não mato barata pisando, mas eu mato. Só que a criança, se você... Então, assim, pra mim não muda nada as pessoas falarem que, esse medo passa, nada a ver, imagina você sentir esse medo. Não, isso daí não existe. Não vai adiantar, você vai deixar a criança pior se você falar isso pra ela. Nós adultos ainda olhamos falando, eu sei que eu não devia ter medo de barata, porque eu penso isso o tempo inteiro, eu sei que eu não devia ter medo de barata, mas eu tenho, o que eu posso fazer, né? E aí, valorize então o que a criança está falando. Não adianta você falar para ela, mas fantasma não existe. Não é isso que ela está precisando. Ela está precisando falar para você e você ajudá-la a pensar em que forma você pode resolver isso, ela pode enfrentar isso. E aí tem uma série de coisas, né? A gente tem poções mágicas que a gente faz, que é para criança não sentir medo, tem spray igual, e a gente cria isso, tá, gente? Eu não tô falando de nada que, nossa, vou comprar numa loja muito específica que tenha isso. Não, você pode pegar, por exemplo, um vidrinho de spray, colocar um adesivo na frente, colocar repelente contra, sei lá, seu filho tem medo de fantasma, repelente contra fantasmas. E aí você pega a criança e fala, olha, eu achei esse repelente contra fantasmas, vamos jogar no lugar onde você acha que os fantasmas aparecem? Pronto. Isso gera um pouco mais de segurança e confiança na criança, e isso faz com que ele comece a enfrentar esse medo de uma forma um pouquinho mais saudável, tá? E aí, assim, só para vocês entenderem, os medos, eles são saudáveis, eles são, em alguns momentos, eles são passageiros. Então, assim, as crianças vão passando por essas etapas e os medos, eles vão sumindo, né, ou desaparecendo aí nesse progresso da vida, né, mas se vocês perceberem que os filhos de vocês estão passando por medos que não são esses medos saudáveis, procurem ajuda, tá? Às vezes a gente sente medo aí de, mas eu não vou levar o meu filho, né, para procurar ajuda, eu não vou procurar um psicólogo, eu não vou procurar uma orientação, eu não vou procurar nada, porque, imagina, isso vai passar. Mas se isso tá gerando algum tipo de sofrimento para os seus filhos, né, para dentro de casa, você tá vendo que a criança tá realmente passando maus bocados aí por conta desse medo, procure uma orientação, né? Não custa a gente procurar e fazer com que a criança fique melhor o quanto antes possível, né? Por quanto tempo a gente vai levar esse medo da criança adiante, né? Porque você tá vendo que não tá passando, você tá vendo que seu filho tem 12 anos de idade e não quer dormir no quarto sozinho de jeito nenhum, porque ele tem um monte de medo. Medo do escuro, medo de não sei o quê, e eu já tentei de tudo e esse medo não passa, né? Então, assim, procura uma ajuda. Por quanto tempo a gente vai deixar a criança sofrendo? Né? Então, eu acho que vale muito mais a gente, né, procurar uma orientação do que realmente ficar levando
adiante esse medo e a criança só sofrendo e a gente sofrendo junto, né? Porque o adulto também sofre, não é só a criança. É lógico que a gente quer poupar os nossos filhos de sofrimento. Então não tem nada demais em procurar ajuda. Mas esses mecanismos aí que são um pouco mais básicos, que você vê que aquele medo é um medo que não é tão, não gera tanto sofrimento assim na criança, a gente pode criar esses mecanismos, né? Que foi o que eu falei. Cria lá um repelente do fantasma e espirra na casa. Cria um pó mágico lá e coloca, sei lá, glitter dentro de um potinho e você fala para a criança que agora ela vai ter, esse é o pozinho da coragem e a partir de agora ela vai ter coragem de ir no escorregador do parquinho, entendeu? E esteja junto para você realmente incentivar a criança a fazer isso. Esses recursos são muito utilizados em educação infantil muitas vezes, né? Que o professor percebe e aí vai do discernimento do professor também de conseguir ter esse feeling aí, essa, né, perspectiva de conseguir perceber que a criança tá em sofrimento com aquilo. E aí assim, eu tenho um pozinho mágico lá e aí espalho para todo mundo. Eu vou falar, né, eu trouxe o pozinho da coragem hoje, todo mundo vai receber o pozinho da coragem para escorregar no escorregador. Só que assim, incentive a criança a enfrentar, mas não force a criança a enfrentar esse medo, tá? Às vezes pode ser muito pior para a criança. Então, assim, você falou, eu vou te dar o pozinho da coragem. E a criança subiu um degrau da escada lá e fala, tia, eu não quero ir. Mãe, eu tô com medo. Tá bom, você desce a criança e na próxima vez a gente tenta de novo. E aí, na próxima vez, pode ser que ela suba 2 degraus, não suba só um. Pode ser que numa vez ela suba até lá em cima e fale, mas eu tô com medo. E você tenha que dar a mão para a criança e pegar a criança. Aí tá tudo bem também. Né? Não fique colocando pilha no negócio de, mas eu já coloquei o pozinho da coragem em você. Porque às vezes não vai ser o suficiente. Então, nessas horas também vamos ter paciência, né? Senão a gente vai gerar um problema muito maior, que é, além de tudo, a criança olhar para a situação e falar, olha como eu sou péssimo mesmo, porque eu não consigo nem com o pozinho da coragem enfrentar isso, tá? Então, eu gostaria muito, né, de deixar aqui para vocês essa ideia de que a gente pode sim enfrentar os medos junto com os nossos filhos, junto com os nossos alunos, para quem aí é professor, e não tem nada demais se naquele momento que a gente imaginou que a criança ia enfrentar aquela situação, a gente acabou, né, sendo frustrado aí porque a criança não conseguiu, né? Então, guarda a sua frustração. É você que tá frustrado, mas para a criança você vai olhar para ela e falando, tá vendo? Em vez de falar assim, nossa, mas eu coloquei o pozinho da coragem e você não subiu. Não, é olhar para ela e falar, olha que legal, tá vendo? Você conseguiu subir um degrau do nosso escorregador. Você conseguiu ir até lá em cima do escorregador, tá vendo como o pozinho da coragem funciona? Porque isso vai dando credibilidade, vai dando mais vontade da criança de enfrentar aquele medo. E de novo, se achar, se perceber que todos esses medos, eles fazem com que a criança perca de participar de muitas coisas na vida, né, que fazem parte da rotina e que são saudáveis para a criança, então que esse medo está sendo um medo ruim, procurem ajuda, procurem uma orientação, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Então, se tiverem alguma dúvida e quiserem colocar aqui embaixo nos comentários, eu vou aproveitar esses últimos minutinhos aí para a gente ir respondendo. E antes de tudo, né, antes de encerrar e antes de eu responder tudo isso aqui, eu gostaria de agradecer imensamente todo mundo que está aqui ao vivo comigo, né? Gostaria em especial de agradecer o pessoal que é de Petrolina, de Juazeiro, porque eu tenho uma super parceira, a Laodiceia, que trabalha lá com esse pessoal, né, que é professora na rede municipal lá, e ela é uma super parceira mesmo. Nós nos conhecemos em um curso em São Paulo e ela trabalha nessa linha também, né, de cuidados. Então, ela fez uma divulgação aí para o pessoal que é de Petrolina e Juazeiro. Então, eu sei que tem um pessoal aí me assistindo que é de longe, né? Mas eu queria agradecer imensamente essa parceria da Laodiceia e o pessoal que entrou aí para assistir, para acompanhar. Esse vídeo vai ficar gravado, tá? Então, quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo aqui com a gente, eu vou deixar gravado no meu IGTV. E aí, vocês que assistiram, que gostaram, que de repente acharam que
as dicas foram válidas, foram importantes. Compartilha, né? Eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá sedento de informação, que de repente não tem a menor ideia de como faz, o que fazer para realmente cuidar dessas emoções aí que estão vindo, né? Então, deixa a live aí, salva para vocês também e manda para os amigos, compartilha com os amigos que tiverem aí, que vocês acreditam que tem interesse em saber e que acham que é válido. Aí, ó, tem gente de Juazeiro aqui colocando comentário nos comentários, então eu gostaria de agradecer imensamente quem está aí entrando hoje para acompanhar. E eu gostaria de fazer o convite para vocês de que, né, hoje nós falamos sobre o medo, especificamente sobre o medo, mas nós vamos fazer uma série de lives aí que são relacionadas à questão das emoções, né? Então, obrigada, galera de Petrolina, de Juazeiro. Oi para quem me deu oi, não vi, passou correndo. E aí, as próximas lives, elas também vão ser relacionadas às emoções, mas tem um povo de Sorocaba também, né? Tem um povo de Apiaí me assistindo, que é minha terra, né? Obrigado para todo mundo. Então, e quem tá aí, São Paulo, ó, tem gente de São Paulo me assistindo também, gostaria de agradecer, né, todo mundo que tá participando. E as próximas lives vão ser, então, sobre outras emoções, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre a tristeza, nós vamos falar sobre o nojo, e a ideia é que a gente realmente reflita sobre as emoções básicas aí, que as emoções primárias que a gente fala. Quando a gente pensa no filme Divertidamente, a gente tem essas emoções primárias, né, que estão nos acompanhando. Tem gente de Cubatão, né, me assistindo, mas tem uma galera da Bahia, professores de AEE, né, todos conectados aqui. Obrigada mesmo, né, pela participação. Eu vou deixar depois um postzinho, uma foto da minha pessoa, para quem não me conhecia, vou deixar lá no meu perfil, para vocês colocarem lá comentários do que vocês acharam dessa live, né? Alguma palavra aí que vocês acharam que ficou mais forte nessa questão da emoção medo. E também vou deixar no meus stories, vou deixar uma enquetezinha sobre o horário, né? Eu vou fazer essa live uma vez por semana, então provavelmente vai ser na próxima sexta-feira também. E aí eu gostaria que vocês votassem lá o horário que fica melhor, porque às vezes, né, eu coloquei esse horário porque para mim é um horário mais tranquilo, mas de repente tem gente que prefere, né, que seja, sei lá, 8h30 da noite, porque já fez tudo que tinha para fazer, os filhos já foram dormir, e aí é mais fácil para assistir, né, para participar ao vivo, e aí a gente vai se falando. Então, provavelmente na próxima sexta-feira mesmo, só fico de confirmar o horário. Vou contar com a colaboração de vocês para que a gente realmente alinhe essa questão do horário. Se ficou bom, ok, a gente repete às 18h45. Se não, a gente tenta mudar aí esse horário para que fique confortável para todo mundo, para que tenha mais gente ao vivo aqui com a gente participando. E aí, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, até podem me mandar antes, né, para eu responder nas próximas lives aí pra gente ir fazendo esse bate-papo. Combinado? Gostaria então de agradecer imensamente todo mundo que esteve ao vivo aqui comigo, pessoal de Juazeiro, da Bahia, de Petrolina, pessoal de Cubatão, de São Paulo, aqui de Sorocaba, de Apiaí, Adrianópolis. Acho que é só de gente que eu vi aqui, que deu uma faladinha aí que estava ao vivo, fez no comentário. Quem eu não agradeci, que é de outro lugar, um grande abraço, né? Eu agradeço por esse tempo aqui que a gente passou juntos e eu espero vocês na próxima live, tá bom? Um beijão, gente, até mais.